ele é querido e ele é uma referência, isso era muito mais evidente quando ele era, né, o órgão técnico por excelência. Né? Isso é que foi fluindo, o Arquivo Nacional foi perdendo e isso foi fluindo para dentro do CONARC, que deveria ser exclusivamente um órgão político, né? E não foi. Né? Ou foi precariamente, ou pelo menos não o suficiente para jamais propor uma política nacional de arquivos. E a conferência, ela se dá, naquele momento, no mar de contradições. Né? Uma delas é a evidente falta de interesse da direção do Arquivo Nacional na realização da conferência e na maneira como seus resultados foram, trabalhados pelo CONARC depois. Né? Quer dizer, a Conferência Nacional de Arquivos, ela deixou um legado muito importante, que foi uma capacidade de mobilização sem precedentes da comunidade profissional. Eu acho que a gente viu redesenhado o mapa arquivístico no Brasil ali, há 7 anos. A gente conseguiu fazer algo que bibliotecas e museus não conseguiram, que era feito para ciência, tecnologia, cultura, controle social. A gente conseguiu isso dos arquivos. Aquele modelo de conferência era algo, né, tinha limitações, evidentemente, mas de uma intensa, com uma tonalidade democrática muito explícita. E vou passar por cima de algumas questões, mas a gente tem, né, avanços aí nesse mesmo ano com a Lei de Acesso à Informação, né, que foi trabalhada durante anos por diversos setores, foi uma batalha, né, no mesmo ano da Comissão Nacional da Verdade, que tem um impacto, eu acho, na discussão arquivística, deu uma visibilidade grande, e uma lei de acesso à informação que, tal como aconteceu agora com a lei de dados pessoais, a comunidade arquivística participou muito pouco. E ao participar muito pouco, perdemos, ao meu ver, algumas chances, especialmente na lei de acesso à informação. Ok, depois, né, a gente tem várias pesquisas já sobre isso, menos mal, a gente começa a correr atrás do prejuízo, mas tudo tem a ver com essa equação, arquivo público, né, e administração pública. Né? Enfim, a gente tem, ao longo desse processo, uma fragilidade do associativismo, né? O fim da AB é algo muito ruim, né? Por mais dificuldades que ela tivesse de sobreviver. Claro, o problema do associativismo não é só da área, é geral. Mas o fato é que ele se arrasta nesse sentido. Né? Enfim, para terminar, eu acho que a gente tem uma questão fundamental aí dessa relação, que é o fato de que a gente não tem uma agenda. Talvez, mesmo na melhor circunstância, não fosse fácil ter. Mas a gente não tem uma agenda para a área, para essa dimensão, nesses tempos de cólera. Né? Eu acho complicado. Acho que, voltando à formação profissional, eu acho que eu sinto, não sei o quê, estou falando aqui com os colegas da universidade, mas eu acho que a gente está com um buraco nisso aí, sobre como a moçada se apropria, ou melhor, não se apropria desse legado. Né? E acho que o documento da conferência, ele é ainda um legado relevante, pode ser uma excelente base para uma possível agenda. Porém, certamente a gente precisa ir além, né? Até porque a situação ficou mais grave nos últimos 7 anos. Eu não tenho a menor dúvida que tem muita vida inteligente na arquivologia brasileira e nos arquivos públicos. Né? Mais do que a gente sabe e mais do que a gente nela se reconhece.
né? Algo, né, da visibilidade dessa inteligência parece comprometido nos últimos anos. E talvez, não sei por que vias, né, não são muitas as opções, né, fora das associações, das universidades e das próprias instituições arquivísticas, como no caso a gente está vendo aqui nesse conjunto de debates que a Arquivelocidade está propondo, mas é preciso que a gente tente mobilizar mais essa inteligência coletiva e, claro, ampliá-la, né? E repolitizar a discussão dos arquivos públicos como aparato público estratégico para o Estado e a sociedade. A equação que a gente monta nos anos 80, ela continua absolutamente pertinente. E ela sustentou um certo discurso até os anos 90. Né? Mas ele foi se esvaindo. Eu estou colocando isso em termos de hipótese. Isso, na verdade, tem que ser investigado, faz parte da história recente da área. É mais para provocar mesmo um pouco. Mas eu não tenho dúvida que essa repolitização tem que ser feita, inclusive, à luz do cenário informacional contemporâneo. A gente está falando dos anos 80, né, em que a questão da informação não tinha, no cotidiano das pessoas, a dimensão que hoje tem. Né? A gente tem hoje, por exemplo, um processo, não de digitalização de documento, mas de digitalização dos processos organizacionais, que altera, né? Isso já vem sendo, acontecendo nos 20 anos, mas agora altera com uma velocidade incrível todos os modelos clássicos de organização e de produção de documentos e circulação, que são a base fundamental da arquivologia que a gente pratica, por mais que a gente venha vivendo as críticas, as autocríticas, a renovação da área. A área, como outras tantas, vive correndo atrás de um prejuízo. Né? Isso onde a área vai bem obrigada, as instituições estão saudáveis, a universidade está trabalhando muito. Imagina quando a gente vive a situação que a gente vive. Né? Enfim, eu acho que essa pauta, né, essa discussão, pelo menos, ela continua muito pertinente, e isso tem a ver, portanto, com o tema desse debate, exatamente porque os arquivos públicos seguem muito periféricos, quando existem, né, tanto no Estado e muito pouco visíveis à sociedade. Quando existem, por quê? Por exemplo, a gente tem um problema sério nos arquivos municipais, nos municípios. Né? A quantidade de arquivos municipais instituídos é muito pequena. E quando está instituído, a gente tem casos que não são poucos, como o de Macaé. Né? Esses dias eu comentei isso. Falando sistemicamente, que é algo que a área adora, o sistema, que, na verdade, né, o suposto é que a arquivologia, e no caso da arquivologia que se fala no Brasil, ela deve ser algo maior que a soma das suas partes. Mas, no momento, a impressão que eu tenho é que a gente identifica, o que a gente identifica é aquém da soma das partes. E não são os arquivos públicos, por si só, que vão alterar esse cenário. Fundamentalmente, são, sobretudo, os arquivistas. Daí eu acho que a questão da formação está na pauta, além de outros sujeitos sociais. Acho que hoje a gente tem muito mais naqueles anos, setores, enfim, buscando, né, os arquivos e informação arquivística. E eu acho que os arquivistas, se não se apropriarem dessa problemática e das possíveis alternativas, vai ficar muito difícil reconstruir ou redesenhar esse sentido desse todo, que a gente, ao meu ver, não está conseguindo ver. Né? Que é um todo diverso, não tem nada de homogêneo, desigual,
contraditório, mas é assim que é, né? Enfim, eu acho que aí a gente tem pesquisa, tem debate, tem um convite a romper com um certo grau de imobilismo que é muito corrosivo. Eu falo isso tudo, mas eu sou otimista, né? Por isso que eu estou falando, né? Mas eu acho que é também oportuno a gente olhar nesse momento essa trajetória para fazer algumas projeções, e acho importante que isso apareça nos nossos, por exemplo, nos nossos programas de pós-graduação, claro, na graduação também. Na graduação, num contato maior do arquivista que está sendo formado com essas questões. Enfim, desculpe pelo tempo que eu tomei, obrigado de novo pelo convite, e que venham muitos e bons anos para o nosso Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro e todos os arquivos brasileiros. Queria agradecer ao professor Zé Maria. Talvez o que você diga que, pedagogicamente, a gente precisa explicar para o Estado brasileiro a importância dos arquivos. Isso talvez seja a coisa mais difícil. Parece que a gente não consegue romper esse laço, esse cerco jamais. O Estado brasileiro continua acreditando que os arquivos públicos são lugares para documento que é um lixão e para colocar borderline. É muito difícil romper borderline, é o que a gente mais vê. É uma coisa muito complicada, e você está sempre voltando numa nova administração para dizer, olha como a gente é importante para vocês, é porque a gente não está se fazendo realmente importante para a administração. Acho que isso é um grande nó. Então,